Fala pessoal, então na aula de hoje a gente vai falar sobre porcentagem, tá? Nossa parte 2 do módulo 6. Lembrando, como sempre, né, se vocês tiverem alguma dúvida, mandem um e-mail, tá aqui o endereço do e-mail agora que a gente está usando para a disciplina, tá? Esse aqui é um e-mail da disciplina de matemática, tá? Que a gente vai se comunicar. Mandem as mensagens com dúvidas para cá e seus trabalhos também, tá? Enviem para esse e-mail, tá? Bom, gente, porcentagem, então, gente, é chamada também de razão centesimal ou de percentual. As porcentagens, elas costumam ser indicadas sempre pelo símbolo, esse aqui, né, de porcento. A gente lê porcento, então, tá? Bom, quando a gente vê, a gente escuta, né, uma afirmação dizendo assim, grande liquidação de verão com 40% de desconto em todos os artigos. Isso significa que você está tendo um desconto, tá? A gente tem um desconto de R$40, então, para cada R$100 do preço do artigo. Então, 40% de desconto são R$40 para cada R$100 que custa o nosso produto. Então, isso leva, né, a gente a estabelecer a seguinte razão, que é essa aqui, 40 sobre 100. Então, para cada R$100 do produto, a gente está tendo R$40 de desconto, 40%. Então, 40 sobre 100. Se fosse 10%, 10 sobre 100. Se fosse 1%, 1 sobre 100. Essa aqui é a razão que estabelece, então, a porcentagem. Tá? Dependendo do valor do desconto, ou do acréscimo, sei lá, então, aquele valor em porcento, em percentual, porcentagem, ele vai sempre na parte de cima e a parte de baixo vai o 100, que refere-se ao 100%, né, o valor total do produto. Bem? Bom, a gente vai trabalhar utilizando então a regra de 3, né, ou a propriedade fundamental das proporções para resolver nossos problemas de porcentagem. Tá? A gente vai resolver eles através desse método. Bem? Então, eu vou pedir para vocês, quando vocês começarem a resolver os exercícios lá e até mesmo no trabalho, vocês usem o método da regra de 3, que é o que a gente vai abordar aqui, tá? É esse método que a gente vai utilizar para resolver esses problemas. Vamos analisar alguns exemplos aqui, então. Primeiro exemplo. Uma partida de basquete, a Hortência acertou 80% dos 60 arremessos que ela efetuou. Quantos arremessos, então, ela acertou? Bom, ela arremessou 60 vezes. Desses 60 arremessos que ela fez, 80% ela acertou. Tá? Resolver esse problema, então, ele vai significar responder quanto que vale 80% de 60. 80% de 60 arremessos. Isso significa, então, resolver esse problema vai significar responder esta questão. Bom, vamos resolver esse exercício através da regra de 3, né? A gente coloquei ele aqui de novo, mais em cima, e agora então a gente vai aplicar a regra de 3 para a gente resolver esse problema. Bom, quando a gente trabalha a regra de 3, a gente está trabalhando com duas grandezas, né? Nossos problemas envolvendo a regra de 3, eles envolvem duas grandezas. Regra de 3 simples, duas grandezas, que é o que a gente está trabalhando, tá? Depois ainda existe a regra de 3 composta, tal, que envolve mais grandezas, mas a gente está trabalhando com regra de 3 simples. Então, a gente tem que colocar aqui as duas grandezas envolvidas no problema. O que o problema está nos trazendo. E as duas grandezas que a gente tem são os arremessos que ela fez, né? 60 arremessos, no caso aqui, e o percentual, né? A porcentagem, percentual de acerto, né? Que é o que o problema está nos perguntando. Então, são as duas grandezas que a gente tem. Bom, gente, aí, olha só. Primeira grandeza, então, aqui que o problema nos dá, né? Os arremessos. 60 arremessos, né, que foi o total de arremessos que ela fez. Isso aqui, em percentual, representa quanto por cento da quantidade de arremessos que ela fez? Representa todos os arremessos, né? Representa, então, 100% dos arremessos. Então, para 60 arremessos, isso aqui representa 100% da quantidade de arremessos que ela fez. Então, sempre assim, gente. Aquele total, né, aquele valor total de arremessos, ou quando estiver falando de algum produto lá, quanto custa o produto total, a quantidade ou o valor é 100% do total, né? Daquele total que a gente está analisando. Nesse caso são os arremessos. Agora, o que ele quer saber? O problema quer saber
quantos arremessos ela acertou, né? Quantos ela acertou, representando 80%, né, desses arremessos. Então, X, né, aquela quantidade de arremessos que ela acertou, ele nos leva a dizer que isso significa 80% dos acertos. Então, é o que está dizendo o problema, né? Se ele acertou 80%, então, quantos são esses 80%? Quantos arremessos vão ser esses 80%? Então, sempre assim, tá, gente? Aquele total de arremessos é 100%. X arremessos vão ser os 80%, aquela quantidade que a gente vai procurar. Tá? Daí a gente vai montar então aqui a nossa regra de 3, lembrando que em porcentagem, as grandezas que estão envolvidas, tá? No caso aqui arremessos e percentual, mas sempre quando a gente trabalhar um problema envolvendo porcentagem, as grandezas são diretamente proporcionais. Então a gente não precisa se preocupar em inverter uma das duas razões, né? A gente não precisa se preocupar com isso. É só aplicar diretamente a regra de 3. E vocês também vão ver que aqui não vai aparecer as flechas, né? A gente não precisa utilizar aquelas flechas para cima ou para baixo. Porque como já está dito aqui, ó, um problema envolvendo porcentagem, sempre as grandezas são diretamente proporcionais, então a gente não precisa fazer aquela análise utilizando o método das flechas para ver se as grandezas estão aumentando ou diminuindo, né? Se elas estão em sentidos opostos àquelas flechas. Não precisa fazer isso. Sempre vão ser diretamente proporcionais, então as flechas vão acabar estando sempre no mesmo sentido, então não precisa nem fazer essa análise, tá? O problema envolveu porcentagem, não precisa fazer a análise das flechas, tá? A gente simplesmente vai colocar as duas grandezas aqui no local certo, né? As quantidades, e aí aplicar a regra de 3 direto, como se fosse diretamente proporcionais, porque na verdade é isso que acontece, elas são diretamente proporcionais. Então, aplicando aqui a nossa regra de 3, né, a gente escreve as duas razões que a gente tem ali. Primeira coluna ali é 60 sobre x, né, que é a coluna dos arremessos. E isso vai ser igual à coluna das porcentagens, 100 sobre 80. Aplica então a regra de 3, né, produto dos extremos é igual ao produto dos meios, multiplica cruzado, né. Isso aqui vai nos dar então 100 vezes x, sempre coloca a parte do x no lado esquerdo, né, primeiro a parte do x, então 100 vezes x, ou x vezes 100, dá no mesmo, né? 100 vezes x é igual ao produto aqui dos extremos 60 vezes 80, então está aqui representado. Daí resolvendo aqui essa parte da direita, que é o que a gente pode fazer primeiro, sempre façam, vocês podem seguir esse procedimento aqui. Escrevam o produto dos extremos igual ao produto dos meios e aí depois resolvam a parte que a gente tem os dois valores aqui, no caso 60 vezes 80, que vai dar 480. A parte do 100 vezes x, né? 100 vezes x, a gente repete. Agora, a gente precisa isolar o x, deixar o x sozinho. Então, esse 100 a gente vai trocar de lado. Aqui o 100 está do lado do x, né? Ele está multiplicando o x. Então, se ele está multiplicando desse lado, quando eu trocar de lado, ele vai fazer o contrário da multiplicação. Ele sempre, quando troca de lado, a gente utiliza a operação inversa, né? A operação contrária do que ele está fazendo aqui. Se aqui ele está multiplicando, do outro lado ele vai dividir. E o formato que a gente escreve a divisão aqui é em formato de fração. Ele vai então para baixo, para o denominador, dessa forma aqui. X então vai ser igual a 480, que era o que já estava no lado direito, dividido então pelo 100. Ó, o 100 aqui estava multiplicando o x, do outro lado ele vai dividir o que tinha do outro lado, que é o 480. E agora a gente pode fazer essa divisão, né? Uma fração a gente já viu nos módulos anteriores, uma fração é uma divisão, é o de cima aqui, o numerador, dividido pelo de baixo, pelo denominador. Então 480 dividido por 100, vocês podem fazer na calculadora aí, vocês vão ver. Se vocês preferirem, podem simplificar essa fração até ela ficar irredutível e vai dar o mesmo resultado, vocês vão ver que isso aqui vai dar 48. Então x é igual a 48, então esses 48 foi o total de arremessos que ela acertou. Portanto, então, a Hortência acertou 48 arremessos, tá? Chegou no fim aqui, a gente descobriu a quantidade de arremessos que ela acertou, que é os 80% que a gente estava procurando, ok? Bom, vamos para o segundo exemplo agora, onde vai envolver valores, preço, né? Dinheiro, tá?
Então vamos lá. Exemplo 2. O preço de um aparelho celular é de R$ 900. Durante a Black Friday, uma determinada loja anunciou um desconto de 20% nesse aparelho. Nessas condições, qual será o preço do aparelho com desconto? Então, nosso objetivo aqui, o primeiro é calcular esse desconto e aí depois ver quanto vai sair o aparelho, então, diminuindo esse desconto do preço que custava o aparelho. Então, são dois cálculos. Um primeiro, que a gente vai descobrir o quanto é esse 20%, quanto é esse desconto, e o segundo cálculo, diminuir, né, esse desconto que a gente vai obter do valor total do aparelho, que era R$ 900. Então, utilizando a regra de 3 para resolver, né, a gente vai separar aquelas duas colunas, das duas grandezas envolvidas. Uma é o dinheiro, né, preço do aparelho, em reais, e a outra é o desconto, né, a porcentagem desse aparelho, percentual. Então, o preço do aparelho é R$ 900, né? Esses R$ 900, ele significa o preço total do aparelho, né? Então, 900 é o 100%, o preço inteiro do aparelho, certo? 900, então, 100%, porque 900 é o preço do aparelho. Agora, esse aparelho vai ter um desconto. E qual vai ser o valor desse desconto? A gente não sabe, vai ser X, né? Esse é o valor que a gente vai calcular. Mas a gente sabe que esse desconto equivale em porcentagem, em percentual, a quanto? A 20%. Então aqui a gente coloca os 20%. Bom, a gente já separou as duas grandezas, então agora a gente vai montar a nossa regra de 3, lembrando que, como é porcentagem, né, um problema envolvendo porcentagem, elas são diretamente proporcionais, essas grandezas, a gente resolve a regra de 3 direto, sem precisar inverter uma das frações, né? Não esqueça. Então a gente vai escrever nossas duas razões aqui. R$ 900 sobre x vai ser igual a 100 sobre 20. As duas colunas que a gente tem, a coluna do preço e a coluna do percentual. Tá? Aplicando então a regra de 3, né? Produto dos extremos igual ao produto dos meios, multiplicando cruzado. Sempre a gente vai colocar no lado esquerdo, a primeira coisa é a gente vai utilizar o produto onde tem o x, né? Então é x vezes 100, ou 100 vezes x. E isso vai ser igual ao produto dos extremos aqui, 900 vezes 20. Aí, como sempre, como eu falei, né? Agora resolve esse lado direito aqui, ó, que tem os dois valores, 900 vezes 20. Isso aí vai dar 18.000. Então, 100x é igual a 18.000. Agora a gente vai pegar o 100 e da mesma forma que a gente fez no outro exercício, vai passar para o lado direito e quando a gente troca de lado, operação inversa que a gente vai aplicar. Aqui ele está multiplicando, do outro lado vai dividir. Tá? Coloquei mais abaixo aqui porque não tinha espaço no lado. Tá? Então 18.000 dividido por 100, isso aqui vai nos dar, simplificando ou então direto na calculadora, podendo fazer a divisão, vai dar o resultado de R$ 180. Tá? Esse R$ 180, ele é o valor do desconto. Tá? Isso aqui representa 20% do valor do produto, que foi o nosso desconto. Agora a gente tem que ver, como o problema nos pede, olha lá, nessas condições, qual será o preço do aparelho com desconto. Então agora a gente tem que pegar o preço do aparelho, os R$ 900, e diminuir o desconto que está sendo dado. Não vão esquecer desse passo. Em quase todos os problemas envolvendo porcentagem, tá, tem esse último passo aqui para dar. Não adianta só encontrar o valor do desconto. Tá? A gente ainda tem que ver quanto vai ser o valor do produto. Então leiam o problema e vejam o que ele está pedindo. Tá? Lá na nossa avaliação também, muito importante, porque isso aqui vai custar alguns décimos de vocês se vocês não efetuarem o restante do desenvolvimento da questão, esse finalzinho aqui. Tá? Então, isso aí vai ser o quê? Os R$ 900 do aparelho menos os R$ 180 do desconto vai nos dar um total de 720. Então, esse produto, né, esse celular que custava R$ 900, como a gente teve esse desconto aqui da Black Friday, a gente conseguiu um desconto de 180, ele nos saiu por R$ 720. Tá? Então, o preço do aparelho com desconto será R$ 720. R$ 720 o nosso celular com desconto. Tá, gente? Então, se liguem nesse passo aqui, não vão esquecer esse último passo. Isso aqui vai custar alguns décimos na questão lá, se vocês não efetuarem, né?
por exemplo, as questões do nosso trabalho lá se valerem, sei lá, 0,7, por exemplo. Então, essa primeira parte aqui provavelmente vai valer 0,5 e essa segunda 0,2. Então, se ela vale 0,7 e vocês não efetuarem essa última parte, vocês estão perdendo 2 décimos da questão. Tá? Porque isso aqui tem que ver o que o problema pede, né? O problema pede o preço do aparelho com desconto, então vamos dar o preço do aparelho com desconto. Vamos prestar atenção no que ele está pedindo. Tá ok? Bom, gente, para a aula de hoje era isso então, né? Espero vocês na próxima videoaula. Aí façam todos os exercícios da lista lá, ok? Qualquer dúvida, mandem uma mensagem. Tô no aguardo. Isso aí, pessoal. Tchau, tchau.